Mas, bom, dado toda essa nossa descrição e construção da magnetostática, né, para que a gente faça uma discussão completa a respeito dessa área, né, do eletromagnetismo, né, basta a gente discutir as condições de contorno, né, que eu sempre tenho deixado para o final das aulas, né, assim como eu fiz no contexto da eletrostática e no contexto, né, de campos magnéticos, de campos elétricos, perdão, na matéria. Né, só recapitulando, o que são condições de contorno? As condições de contorno, elas basicamente nos falam como os campos, né, aqui no caso, campos da magnetostática, né, campos magnéticos, se relacionam, né, dado que eles estão separados por alguma fronteira. Então, imagina que você tem duas regiões do espaço, que estão separadas, né, por uma fronteira qualquer. As condições de contorno nos falam como os campos dessa parte se relacionam com essa ao atravessar essa fronteira. E isso é extremamente importante, né, principalmente porque, né, toda vez que a gente tem alguma coisa, alguma área na física, né, que possui uma forma, né, de ser determinada via equações diferenciais, as equações diferenciais elas necessitam das condições de contorno para que a gente conheça a solução geral. Né? Em diversos momentos, né, ao longo desse curso, a gente utilizou as condições de contorno para poder resolver alguns problemas. Enfim, eu acho que nessa altura do campeonato, acredito que ninguém aqui que esteja vendo o curso tenha dúvidas exatamente da importância, né, coloque em xeque a importância de se determinar as condições de contorno. Ok? E por conta disso, né, falta agora a gente determinar as condições de contorno da magnetostática, assim como fizemos no caso da eletrostática, né, tanto no vácuo quanto em meios materiais. Né, e assim como nós faremos também, né, ao final do próximo capítulo, que a gente vai discutir campos magnéticos na matéria. Mas bom, a magnetostática, né, como discutimos, ela é dada por duas relações. Okay? Primeiro que é fluxo do campo magnético em qualquer superfície fechada é igual a zero, né, e a lei de Ampère, que é integral de B dl, né, integral de caminho do campo magnético em qualquer curva fechada, esse cara daqui vai ter que ser igual a μ0 vezes a corrente que passa dentro desse caminho. E assim como fizemos na eletrostática, né, as leis da magnetostática na forma integral, elas são mais convenientes, né, de se trabalhar para poder obter as condições de contorno. Então a gente vai utilizar esses caras fazendo exatamente o mesmo raciocínio, então eu vou bem mais rápido, né? Se você não viu as aulas de condições de contorno que eu discuti lá atrás, na parte de eletrostática, eu convido você a assistir, porque aqui eu vou fazer a construção muito mais rápida, porque eu não vou fazer a mesma discussão 500 vezes, sendo que a discussão matematicamente é a mesma, só muda exatamente o campo que a gente está analisando. Mas aqui é o mesmo raciocínio, né? Nessas leis daqui a gente vai fazer superfície de integração muito pequenininhas, né? Que englobem exatamente uma parte da fronteira, e nesse caso daqui, né, caminhos muito pequenininhos para que a gente possa relacionar os campos logo de um lado da superfície com o logo da outra, que delimita os dois meios, né, gerando assim as condições de contorno. Além desses caras também, né, eu vou escrever as condições de contorno também para o potencial vetor. Certo? Afinal de contas, o potencial vetor ele tem a sua importância, né, no contexto de campo magnético, de forma geral, também para o campo elétrico, quando a gente está na eletrodinâmica. Mas, enfim, a definição, né, do potencial vetor é que B é dado por rotacional desse potencial vetor. Okay? E aí, a partir das relações, né, das condições de contorno para o B, né, essa relação faz com que as relações de contorno do B sejam herdadas pelo potencial vetor e a gente possa discutir quais são as condições de contorno para ele. Né? Como é que o potencial vetor se modifica na passagem de um meio para o outro. Okay? Em alguns aspectos, né, em alguns momentos existem simplificações que normalmente vai para o potencial vetor. Né? Mas enfim, dado isso, né, vamos fazer a mesma construção que fizemos, começando exatamente, né, vou apagar essas duas de baixo, começando pela parte de integral de superfície. Né? Dado que toda integral de superfície do campo magnético, dado que a superfície é fechada é igual a zero, como é que isso aqui nos fala, o que isso nos passa a respeito do comportamento do campo magnético em alguma fronteira que delimita dois meios, né? Para poder falar isso, vamos supor aqui que nós temos uma superfície qualquer, né, que eu vou estar escrevendo, né, que eu vou estar representando aqui, né, por essa linha meio curva. Aqui nós temos o nosso meio 1 e aqui nós temos o nosso meio 2. E a ideia é como é que o campo magnético do meio 1 se relaciona com o campo magnético do meio 2 quando a gente cruza a superfície. Ele é contínuo, ele é descontínuo, né? Se for descontínuo, o que mede essa descontinuidade? Enfim, aqui a construção é a mesma. Como é que a gente faz para determinar isso? A gente vai escolher uma superfície fechada, né? Dado que esse cara daqui é para superfície fechada, a gente vai escolher uma superfície fechada, né? Que seja da seguinte forma, um cilindrinho que vai ter uma parte para dentro daqui da superfície e a outra parte para fora, ok? Como essa superfície é fechada e a gente sabe que existe, né, uma orientação da superfície, né, a gente sabe que, enfim, né, dado que toda vez que a gente fala de integral de superfície fechada, a convenção é sempre que o vetor normal seja para fora, né, a gente sabe que essas duas tampas daqui, uma delas vai ter vetor normal para cima e o outro vai ter vetor normal para baixo. Ok? O vetor normal é esse cara daqui. E essa superfíciezinha daqui, né, essa superfície S que a gente está escolhendo, ela é uma superfície S, né, que tenha uma área A
e que tenha um certo tamanho aqui. Eu vou até colocar em vermelho, né? Vai ter uma certa área A aqui. E nesse cara daqui vai ter um certo tamanho L. E a gente vai estar pegando uma superfície que, no limite, né? Então vou até deixar isso claro aqui, né? Vou fazer mais rápido a discussão, né? Não vou adentrar nos pormenores todos do porquê disso, né? Mas a gente vai pegar o limite, exatamente, em que o nosso A vai para zero, e que o nosso L vai para zero, porém o L vai para zero mais rápido do que o A. Por quê? Porque a gente consegue, dada essa superfície, desprezar as contribuições do fluxo na borda e só pegar exatamente qual que vai ser as contribuições aqui na tampa. Ok? Quando a gente e além disso, né, quando a gente pega o limite de L indo para zero, a gente garante que essa tampa vai estar exatamente aqui em cima da superfície. Então a gente vai estar pegando o campo logo acima e o campo logo abaixo. Além disso, né, como nós estamos calculando o fluxo e esse A vai ficando cada vez mais próximo da superfície, além dele medir exatamente qual que é o campo exatamente em cima da superfície nesse limite, né, como a gente está medindo aqui o fluxo, a gente sabe que se o campo magnético tiver uma direção qualquer, esse fluxo só mede a componente perpendicular a essa superfície, que é perpendicular também ao quê? Exatamente a essa superfície que delimita. Então, na prática, quando a gente faz esse cara daqui nesse limite, o que a gente vai estar medindo é o campo magnético em cima e embaixo, mas não o campo magnético todo, e sim o campo magnético perpendicular à superfície. Aqui, para não ter confusão, né, eu vou chamar esses caras aqui de N linhas, né, que são os vetores normais A assumir a superfície S aqui, e eu vou dar um nome, né, de vetor N como sendo o vetor normal à superfície mesmo, certo? O vetor normal, a superfície que delimita. E aqui, por convenção, a gente sempre coloca esse vetor N virado para exatamente aqui para o meio 1. Também não tem problema ser virado para o meio 2, mas é só trocar alguns sinais nas relações que possam aparecer. Mas, bom, dado isso daqui, a gente sabe que esse N' daqui vai ser igual ao N, e a gente sabe que esse N' aqui embaixo vai ser igual a menos N. Levando em conta essa superfície, né, a nossa integral de BdA, levando em conta que eu vou chamar de tampa 1 e aqui eu vou chamar de tampa 2, certo? Esse cara daqui vai ser o quê? Vai ser integral de BdA na tampa 1 mais integral de BdA na tampa 2, certo? A gente sabe que esse dA, né, como está na direção perpendicular, esse cara daqui vai dar o quê? Esse produto escalar daqui, ele vai dar campo perpendicular em 1 vezes dA, certo? E esse cara daqui vai dar o quê? Ele vai dar menos campo perpendicular em 2 dA. Por que vai ter o menos? Por conta desse menos daqui, certo? Afinal de contas, sempre que a gente tem alguma coisa do tipo A produto escalar com B, isso pode ser pensado como sendo o quê? Como sendo A paralelo ao B, né? Módulo do A paralelo ao B, vezes módulo do B, certo? Então, esse cara daqui pode ser pensado como sendo o quê? Módulo do B paralelo ao A, ou seja, B perpendicular no meio 2, certo? Porque, afinal de contas, o módulo, né, a direção do N é exatamente essa direção daqui perpendicular. Então, o B paralelo ao dA é o B perpendicular à superfície, que é esse cara, vezes o módulo do segundo. O módulo do segundo é o quê? dA, só que tem esse menos por conta, né, da direção ser para baixo. Então, aqui aparece o menos por conta disso. Ok? Então, né, e tudo isso daqui é igual ao quê? Tudo isso daqui vai ter que ser necessariamente igual a zero, porque a gente sabe que esse cara daqui é igual a zero sempre. Como a gente está pegando o limite, né, em que essa área é muito pequenininha, mais próximo de um ponto essa área vai ficando. Isso significa que nessa áreazinha, em cada uma dessas áreas, o campo ele é constante. Certa área é tão pequena que não dá nem tempo dele variar ao longo dessa área, se é de tão pequenininha que ela é. Por conta disso, esses caras daqui podem sair da integração, porque eles são constantes nessa superfície. Certo? Aí, no final de contas, o que isso aqui vai dar? Isso aqui vai dar B perpendicular em 1, integral de dA em 1, menos B perpendicular em 2, integral de dA em 2, é igual a zero. Agora, isso aqui não é um cilindrinho com área A em cima e embaixo? Então, tanto esse cara daqui vai dar A, quanto esse cara daqui, certo? Que vai ser a área dessas tampas. A área dos dois é igual, do outro lado é igual a zero. Podemos dividir ambos os lados por A, e a partir daqui o que a gente obtém é que B perpendicular em 1 é igual a B perpendicular em 2. Ou seja, a componente perpendicular do campo magnético a qualquer superfície que delimita dois meios, né, essa componente do campo sempre é constante. Se vocês se lembrarem, no caso da eletrostática não era constante. Né? Por que não era constante? Porque no caso da eletrostática existiam cargas elétricas, certo? E aí aqui no meio, né, se vocês lembrarem, quando aqui é um E, aqui aparece ρ sobre ε0. Então, aqui vai aparecer exatamente um fator que está relacionado à carga. Né? Mais especificamente, a descontinuidade no caso elétrico era dada pelas densidades superficiais. Mas, bom, dada essa condição de contorno, agora a gente vai para qual? A gente vai para aquela que é construída, né, com a lei de Ampère. Então, integral
de B dl em uma curva qualquer C. Esse cara daqui tem que ser igual a μ0 vezes a corrente que está passando dentro, né, dessa curva. Como é que a gente faz para, a partir dessa situação, né, construir qual que vai ser a condição de contorno para o campo magnético? Né? No caso aqui, né, o campo magnético aqui, essa primeira condição de contorno foi para o campo na perpendicular. Acho que todo mundo já espera, inclusive vendo, né, tendo visto as aulas anteriores, né, das condições de contorno em contextos anteriores, que esse cara daqui vai passar para a gente a componente paralela, né, à superfície que delimita. Então aqui é a mesma coisa, certo? Imagina que aqui a gente tem uma superfície que delimita dois meios, ok? Aqui é a nossa superfície. Aqui é o nosso meio 1. E aqui é o nosso meio 2. E aqui, né, só por convenção, né, sempre repetindo, nós sempre convencionamos, né, sempre definimos o vetor n como sendo o vetor normal à superfície que delimita, ok? Apontando exatamente para o meio 1. Bom, né, dado esse cara daqui, como é que a gente vai, a partir disso, extrair as condições de contorno? Aqui mesma história. A gente vai fazer um caminho retangular, ok? De forma que dois trechos desse caminho sejam perpendiculares à superfície, certo? Que seriam esses dois trechos daqui. E esses dois trechos daqui sendo paralelos à superfície, né? Lembrando, esse caminho é muito pequenininho. Sempre que ele é muito pequenininho, né? Mesmo a superfície sendo curva, você consegue fazer isso, né? Com que esses dois sejam paralelos à superfície que delimita e esses dois aqui sejam perpendiculares. Então, aqui, qual que vai ser a ideia, né? Só recapitulando tudo. Vamos supor que essa dimensão valha L e essa daqui valha A. Ok? A gente vai pegar, né, essa nossa curva C daqui. Ela é uma curva tal que tanto a gente está pegando o limite, né? Aqui eu vou até colocar 2 pontos, né? Porque não é igual, mas a gente está pegando um limite tanto em que L vai para 0, quanto que o A vai para 0. Okay? Os dois estão indo para 0, porém um está indo mais rápido que o outro. O A está indo mais rápido do que o L, de forma que nesse limite, né, essa integral ela vai ler somente os campos nessas duas partes aqui, certo? Só na parte de cima, só na parte de baixo. Como é que ficaria essa nossa integral, né? Como é que ficaria essa nossa lei de Ampère aplicada a esse nosso problema, sendo que a gente vai, né, fazer essa integração neste sentido daqui. Como esses caras aqui são bem menores, né, como A é bem menor do que L, essa integral de caminho só vai compreender caminho daqui de cima e caminho daqui de baixo. Okay? Então, o lado esquerdo da igualdade vai ser o quê? Né, a nossa integral de B dl neste caminhozinho, né, supondo essa parte de cima como caminho 1 e essa parte aqui de baixo como caminho 2, né, esse cara aqui vai dar o quê? Vai dar integral de B produto escalar com dl em 1 mais B produto escalar com dl no caminho 2. Então, vamos lá, fazendo uma análise semelhante à que a gente fez aqui, né, nesse nosso caso anterior, como o A está indo para 0, a gente tem que esses dois caminhos, eles vão estar, no limite do A indo para 0, eles vão estar tangentes à superfície mesmo, eles vão estar encostando a superfície, medindo, portanto, o campo logo acima e o campo logo abaixo da superfície que delimita esses dois meios. Por conta disso, esse primeiro produto escalar, ele vai dar o quê? Ele vai dar B paralelo, né, tangente ao meio 1, vezes dl, por quê? Porque é aquela mesma história. Produto escalar de dois termos é o módulo do primeiro, né, da componente tangente ao segundo, vezes o módulo do segundo. Da mesma forma, esse cara daqui vai dar o quê? Vai dar menos B paralelo ao meio 2 dl, certo? Por quê? Porque vai ser módulo do primeiro, né, tangente ao segundo, né, que vai ser exatamente o B paralelo, vezes o módulo do segundo, e aí, por conta do módulo do segundo, vai ter esse menos. Por quê? Né, porque, se vocês forem ver, o dl do lado de cima, desse caminho de cima, é para um lado. O dl do de baixo é exatamente para o sentido contrário. Por conta disso, né, um desses dl's ele tem que sair com sinal positivo e o outro tem que sair com sinal negativo. Né? Eu escolhi o de cima como sinal positivo e o de baixo como sinal negativo. Certo? Mas eles têm que ter sinal trocado porque os dois têm mesma direção, mas sentido contrário. Agora, como o comprimento, né, como esse comprimento L também tende a 0, significa que esses dois trechos daqui eles são tão pequenininhos que o campo magnético é constante neles. Né? Eles não têm nem comprimento suficiente para que dê tempo do campo mudar em cima deles. Então, por conta disso, quanto é que vai dar esse cara daqui? Esse cara daqui, o B pode sair da integração, vai ficar B paralelo a 1 integral de dl desse trecho 1, menos B paralelo a 2 integral de dl nesse trecho 2. Né? Como a gente está escolhendo aqui, né, um caminhozinho retangular, esses dl's têm o mesmo tamanho, e por conta disso, né, a gente pode escrever esse cara daqui como? A gente pode escrever esse cara como B paralelo a 1 menos B paralelo a 2, que multiplica L, que é o tamanho, né, aqui do caminho de integração. Esse é o lado esquerdo aqui da integral. Basta agora a gente analisar o lado direito.
Como o lado direito, né, envolve a corrente que flui pelo caminho de integração, a primeira coisa que a gente tem que analisar é qual que é a natureza da corrente para que esse lado direito seja diferente de zero. Né? Evidentemente, olha só, como o nosso A, a gente está analisando um caminho em que o A vai para zero, cada vez mais, somente a superfície que delimita os dois meios vai estar dentro desse caminho. Por conta disso, para que o lado direito dessa nossa igualdade na condição de contorno seja diferente de zero, a única forma disso acontecer é se existir densidade superficial de corrente. Por quê? Porque se tiver densidade superficial de corrente exatamente, né, nessa superfície que delimita os dois meios, eu consigo garantir que mesmo pegando uma superfície cada vez menor, o interior, né, por construção, a superfície aqui, que delimita os dois meios, sempre vai estar no interior, e por conta disso, né, sempre, esse lado daqui sempre vai ter um potencial para poder gerar contribuição não nula. Por que eu digo que vai ter sempre um potencial para gerar contribuição não nula e não que vai gerar contribuição não nula? Pelo seguinte, né, toda vez que eu falo aqui B tangente à superfície, o que a gente tem que levar em conta é que uma superfície que delimita dois meios, ela é bidimensional, certo? Então, esse meu desenho, ele é um recorte, certo? Esse cara daqui está representando uma superfície que tem uma dimensão que eu estou omitindo e que eu estou pegando só uma fatia para poder ficar fácil de desenhar. Certo? Porém, imagina que essa daqui seja a superfície que delimita os dois meios. O campo magnético ele pode estar apontando, né, para muitas direções diferentes. Ok? Ou seja, a gente tem, né, no caso aqui, traduzindo isso, né, a gente tem 2 graus de liberdade. Né? Para essa fatia que a gente está analisando aqui, o B paralelo, o B tangente à superfície, pode ser um B, por exemplo, tanto para a direita quanto para a esquerda, nesse meu desenho, mas também pode ser um B saindo do papel, né, da nossa tela aqui, ou entrando na tela. Por conta disso, a gente tem que analisar essa expressão para essas duas direções perpendiculares, essas duas direções independentes, para saber se todas as direções que estão tangentes ao plano são descontínuas ou não. Como é que a gente faz isso? A gente vai analisar o comportamento da densidade superficial de corrente K, porque K é um vetor. O que eu estou querendo dizer com isso? Percebam que esse lado direito da igualdade é a corrente que flui pelo caminho de integração. Por conta disso, já é imediato que se o nosso K for, por exemplo, nessa direção ou nessa direção, de cara aqui vai dar 0 e, por consequência, o B paralelo a 1 vai ser igual a B paralelo a 2. Por quê? Porque se o nosso K, se o vetor densidade superficial de corrente, ele tiver para a direita ou para a esquerda, se ela tiver corrente vindo, né, fluindo aqui, ou para cá ou para cá, ela não vai fluir através desse caminho. Ela vai estar tangente ao plano do caminho, então não vai ter nada que atravesse, que flua por esse caminho. Ok? Então, de cara, a gente já viu que das componentes tangentes, uma delas vai ser contínua, mas a outra não. Porque agora vamos analisar exatamente a situação em que o nosso K ele vai estar, por exemplo, entrando ou saindo aqui, né, da tela, né, em cima dessa superfície. Esse cara daqui vai, né, gerar um termo de corrente interna. Então, eu vou fazer a seguinte definição. Né? Esse vetor daqui eu vou chamar do vetor B. Beleza? Dado esse vetor B definido, a gente vai ter duas situações. Quando o K for paralelo a B, isso aqui vai retornar para a gente o quê? Vai retornar aqui B tangente, né, A1 vai ser igual a B tangente A2. Por quê? Porque se o K for nessa direção, não vai ter nada fluindo, né, por esse caminho. Então, componente tangente é contínua. Vamos pegar agora o segundo caso, que aí vai ser o caso de interesse, ok? O que acontece quando o nosso K é perpendicular ao B? E aí aqui, né, existem duas direções possíveis. A gente pode pegar a direção do K para cá ou a direção para cá, ok? A gente tem que escolher alguma direção como sendo a direção positiva. Porém, a gente não pode simplesmente chegar e falar, vou escolher a saindo como positiva ou a entrando como positiva. Não, existe uma convenção que a gente usa. Que convenção é essa? Percebam que esse caminho de integração a gente está fazendo no sentido horário. Então, o sentido positivo dessa densidade de corrente K, ela tem que ser dada pela regra da mão direita. Então, né, olha só, dado que esse cara é o caminho, né, de integração, né, vamos fazer a regra da mão direita. Faça os seus dedos andarem, né, no mesmo sentido que esse caminho de integração. Vocês vão ver que o dedão de vocês vai estar apontando para dentro da tela. Por conta disso, essa direção daqui, que é a direção que a gente vai tratar como a direção que o K é positivo. Que é a direção entrando, porque ela é condizente com essa integração. E percebam que fazendo essa convenção a coisa fica redondinha. Por quê? Porque se a gente tivesse escolhido uma circuitação ao contrário, aqui teria ficado com um sinal diferente. Certo? Esse termo daqui primeiro seria negativo, esse termo daqui segundo seria positivo. Ok? E aí, por conta disso, né, e aí o nosso K mudaria de sinal também. E, enfim, os dois lados mudariam de sinal e estaria tudo certo.
Ok? Mas enfim, né? Dado isso, dado que esse cara daqui vai ser a direção positiva do K, como é que vai ficar essa nossa relação? Ele vai ficar B paralelo 1 menos B paralelo 2, que multiplica L, então que multiplica L, vai ser igual a μ0, ok? Vezes a corrente que passa aqui, ok? Como é que a gente vai saber para quantificar a corrente desse cara? Bom, o K, a gente não está pegando por hipótese que ele está furando completamente a superfície, porque a gente separou no caso completamente não fura nada e o caso que fura completamente. A gente poderia pegar um ângulo, né? A gente poderia pegar um K que ele está, sei lá, a um ângulo específico, né? Como se fosse na diagonal, mas aí ele seria uma superposição desses dois casos. É mais fácil tratar o caso, né? Separar em dois casos ortogonais, um que não fura nunca, que é quando for tangente a B, paralela a B, e o outro caso que fura completamente, que é esse nosso segundo caso. Aqui, como a gente tem uma densidade superficial que está entrando, quanto é que vai ser a corrente? A corrente vai ser K vezes o tamanho aqui, né, o comprimento que está dentro desse caminho, né, de superfície. Agora, esse comprimento não é exatamente esse L, né, obviamente, né, já que o nosso caminho é retangular. Então aqui vai ficar o quê? Aqui vai ficar K vezes L. Ok? A partir disso, o que a gente tem? L corta com L, e aqui o que a gente pega é aqui, B tangente 1 menos B tangente 2, sendo que esse B tangente é o B tangente, porém paralelo a K, ok? Esse cara daqui vai dar Q, ele vai dar μ0 vezes K. Eu separei com vocês, né, as condições de contorno aqui, nesse nosso exemplo, para esses dois casos, mas agora a gente pode unir eles. Como é que a gente faz isso? A gente vai utilizar esse vetor N, que a gente até agora não usou para nada. Certo? Percebam o seguinte, as duas direções que já estão definidas nesse nosso problema é a direção N, né, que a gente começou definindo ela, e dado esse caminho de integração, a gente definiu aqui como o K entrando. Dado isso, a gente pode falar o seguinte, a gente pode falar que o B vetor tangente a 1 menos o B vetor tangente no meio 2, eu vou primeiro escrever e depois vocês veem se vocês concordam comigo. Esse cara aqui vai ser igual a μ0, que multiplica K produto vetorial com N. A gente consegue ver facilmente que essa relação engloba essas duas, né, analisando exatamente o comportamento desse vetor. Levando em conta que K e N são ortogonais, certo? O que é produto vetorial dos dois? Vai ser um vetor que o módulo vai ser módulo de um vezes o módulo do outro, que é módulo 1, porque o N é vetor unitário, certo? Então vai ser esse cara daqui é um vetor que tem módulo K. E qual que é a direção dele? É a direção que é perpendicular tanto a K quanto a N. Agora, se é proporcional a K e a N, faz o produto vetorial aqui. Esse cara daqui vai ser o quê? Vai estar na direção B. Ok? Então, o que aqui está falando é a descontinuidade da componente tangente ao plano, né, que delimita dois meios do campo magnético. Essa descontinuidade, ela está em qual direção? Na direção B. Mas você poderia chegar para mim e falar, uai, Felipe, mas isso aqui não é exatamente o contrário que está falando dessas relações? Porque você acabou de falar que a componente do campo magnético paralela a B, ela é descontínua. E a perpendicular, ela é contínua, mas olha só, perpendicular a B, descontínua, paralela a B, contínua. Não é exatamente o contrário que você pegou? A resposta é não. Né? Se você teve essa dúvida, cuidado, porque essas relações aqui eu peguei falando, né, nas situações em que o K é paralelo a esse vetor B ou que o K é perpendicular ao vetor B. Quando eu escrevo essa relação, eu estou falando das componentes do campo magnético que são paralelas ou perpendiculares a B. Ou seja, nesse sentido, essas relações aqui que eu escrevi, né, deixa eu só tirar esse monte de coisa aqui, nesse sentido, essas relações que eu escrevi, essa daqui de cima é equivalente a B paralelo perpendicular a B, e essa aqui é equivalente a B paralelo a esse vetor B. Certo? Um jeito fácil de se verificar isso, né, e que é o que está contido nessa expressão, é que, olha só, se esse cara daqui é muito pequenininho, se a gente está analisando um zoom muito grande, né, esse trechozinho daqui pode ser aproximado como sendo um plano infinito passando corrente, porque a gente está olhando muito perto. E se vocês se lembrarem do plano infinito passando corrente, o campo magnético ele é sempre perpendicular a esse K. Enfim, divaguem um pouco se vocês tiverem essa dúvida, mas essas duas relações que a gente fez estão abarcadas nessa daqui, ok? Então essa é a nossa condição de contorno que a gente obtém com a lei de Ampère. Agora, imagine que para todo mundo seja claro que, pegando essa expressão e juntando com essa, a gente tem o quê? Exatamente essa daqui, olha, pega o que a gente acabou de deduzir, certo? E simplesmente tira esse paralelo. Por quê? Porque o que essa expressão está falando para a gente é só existe uma direção que o campo na paralela é descontínuo, certo? Aqui está falando que só existe uma direção que esse cara daqui é descontínuo. Agora, se essa direção é a direção paralela e a direção perpendicular é contínua, então a gente pode simplesmente tirar esse paralelo e escrever como se fosse o campo todo que matou o problema. A expressão vale,
Então essa daqui, né, é a nossa condição de contorno para o vetor campo magnético. Independente da situação, né, se você define uma superfície, né, com o meio 1 e o meio 2, e você define esse N como sendo apontando para o meio 1, certo? Como sendo perpendicular à superfície, mas apontando para o meio 1, essa relação daqui é válida, né, e fala quais são as condições que fazem com que o campo magnético seja descontínuo. Né? Ele vai ser descontínuo se existirem, né, densidades superficiais. Dadas essas condições de contorno para o campo magnético, vamos analisar agora, rapidamente, quais vão ser as condições de contorno para o potencial vetor. Okay? E elas vão ser obtidas de uma forma um pouquinho diferente do que foi obtido o potencial escalar. E uma coisa importante, né? Nós estamos no contexto da magnetostática e eu falei para vocês que toda vez que estivermos na magnetostática, vai ser implícito aqui que nós vamos estar no calibre de Coulomb, no gauge de Coulomb, que é a divergência do A igual a zero. Agora, ver se vocês concordam comigo. Se a divergência do A igual a zero, eu posso falar que o fluxo em qualquer superfície fechada, né? Aqui ficou ruim nesse ADA, mas enfim, aqui é o A potencial vetor, aqui é o DA, né? Área infinitesimal. Em qualquer superfície fechada também vai dar quanto? Vai dar zero, certo? Afinal de contas, é só, enfim, pega essa expressão, integra no volume e depois utiliza o teorema de Gauss. A gente chega nessa expressão. Agora, essa expressão, se a gente troca A por B, não é idêntico à lei de Gauss do magnetismo? A partir disso daqui, vale a mesma condição de contorno que a gente fez para o campo magnético, só que para o campo potencial vetor. Certo? Afinal de contas, eles obedecem à mesma equação, e essa construção só depende da equação. Consequentemente, aqui a gente já tira o quê? Que a nossa componente perpendicular, né, do potencial vetor em 1 vai ser perpendicular. Vai ser igual a perpendicular em 2. Ou seja, a componente perpendicular a uma superfície do potencial vetor, ela é contínua, né? Não existe descontinuidade. Agora, como é que a gente faz para obter as condições de contorno para a componente tangente? A gente vai usar uma metodologia semelhante à que a gente fez aqui atrás. Olha só, a gente acabou de pegar essa, escrevendo exatamente quanto é que vale um fluxo, que é a estrutura que a gente usou, né, da equação aqui para poder chegar nessa condição. Aqui é uma integral de caminho fechado. Então, o que a gente vai fazer agora, a pergunta que a gente vai fazer vai ser a seguinte: quanto é que vale a integral de caminho fechado de A? Quanto é que vale a integral de A dl numa curva C qualquer? Okay? Por quê? Porque se a gente conseguir, se a gente souber quanto é que vale esse cara, né, a gente meio que, através desse mesmo raciocínio, consegue saber como é que vai ser a componente tangente à superfície. Considere exatamente a mesma construção. Então aqui eu vou pegar um caminho, que vai ser um caminho retangular, ok? Tamanho A, tamanho L, vou varrer ele desse jeito daqui, ok? Tudo igual. Esse cara daqui, pelo teorema de Stokes, quanto é que esse cara vale? Né? Pelo teorema de Stokes, aqui vale integral na superfície, na qual o bordo é essa curva que a gente vai estar escolhendo, que é uma curva qualquer, do rotacional do A, dA, né? Do fluxo do rotacional do A. Agora, quanto é que é rotacional do A? Rotacional do A não é exatamente B. Então, vai ficar B dA, ou seja, fluxo do campo magnético nessa superfície. Aí os mais desatentos vão chegar e falar: opa, isso aqui é igual a zero, porque a integral de BDA é igual a zero. Não, não cometa esse erro, pelo amor de Deus. Só é igual a zero se a superfície for fechada. Aqui a superfície não é fechada. Ok? Então, olha só, o que aqui está falando é que a integral de A dl, né, a integral de caminho do A nesse caminhozinho daqui, depende do fluxo do campo magnético, ou seja, do quanto de campo magnético que está furando aqui. Por conta disso, vamos lá, raciocínio muito semelhante. Suponha que essa direção daqui vai ser a nossa direção B. Ok? Suponha que ela seja a direção B. O que aqui está falando para a gente é que se o campo magnético, olha só, se o campo magnético ele for paralelo a B, o que vai acabar acontecendo aqui? A nossa integral de A dl vai ser o quê? Vai ser igual a zero, porque não vai ter fluxo magnético. Se isso aqui acontecer, qual vai ser a conclusão? O A paralelo 1 vai ser igual ao A paralelo 2, pelas mesmas discussões que nós fizemos aqui, exatamente as mesmas. Né? Para que esse cara daqui seja diferente de zero, né, e que tenha descontinuidade, a gente tem que supor que o campo magnético ele vai estar ou entrando, ou saindo aqui da página, do quadro. Qual que vai ser a direção que a gente vai chamar de positiva? Mesma ideia, dado essa direção, esse sentido de integração, fazendo a regra da mão direita, a direção entrando aqui vai ser a direção que eu vou chamar da positiva para o campo magnético. Então agora vamos pegar a situação em que o nosso B vai ser perpendicular a esse vetor B, ok? Ou seja, ele vai estar furando aqui, né? Supondo aqui essa direção como a direção positiva. Como é que vai ser, então, a nossa integral de A dl? Vai ser o fluxo magnético nesse cara, ok? Agora vamos lá, vê se vocês concordam comigo. Não existe nenhum motivo razoável da gente achar que o campo magnético vai divergir aqui,
ok? Porque olha só, se nesse cara daqui não estiver passando nenhuma, né, densidade de corrente, não tem por que o campo magnético divergir. Se estiver passando densidade de corrente, também não tem por que o campo magnético divergir. A gente, inclusive, já calculou qual que é o campo magnético de um plano infinito passando corrente, e a gente viu que o campo não diverge. Ou seja, em situações, né, que não são completamente esdrúxulas, né, não existe razão física para o campo magnético divergir. Se o campo magnético não diverge e a gente está pegando um limite em que L e A vão para zero, significa que essa superfície ela é muito pequena. Tão pequena que o campo magnético é constante nessa superfície. Se ele é constante, quanto é que vai ser o fluxo de B nessa área daqui, que é uma das áreas possíveis que o bordo é esse caminho de integração? Vocês devem concordar comigo que vai ser módulo de B vezes o módulo da área. Ok? Aqui no caso até vou colocar um Azinho, nem Azinho, enfim, aqui eu vou colocar a linha, que vai ser a área desse cara daqui. Ok? Agora, a linha não está indo para zero, então quanto é que vai ser esse cara? Zero. Ou seja, né, aqui a gente também chega na conclusão de que o A tangente a 1 é igual ao A tangente ao 2. Ou seja, nenhuma componente do potencial vetor é descontínua. Então a gente tem que o A1, o vetor total A1, é igual ao vetor total em 2, ok? Mas, bom, a partir desses resultados, né, a gente consegue falar de outras condições de contorno, como, por exemplo, né, condições de contorno que são obedecidas pelas derivadas do potencial. Né? Porém, eu não vou ficar fazendo isso porque, diferentemente, né, da eletrostática, a gente não vai ficar resolvendo um monte de problema de valor de contorno, de condição de contorno, com o potencial vetor. Essas duas condições de contorno são as condições de contorno que eu vou deduzir aqui com vocês. Né? Se vocês quiserem, né, fica aqui o convite. Enfim, vocês também podem ver no Griffiths, porque ele coloca isso. Também existe uma condição, né, de contorno para esses caras aqui, né, para as derivadas do A, com relação à direção definida por esse vetor, enfim, né, como eu comentei com vocês, né, eu não vou colocá-las aqui, a gente não vai trabalhar muito com isso, mas bom, né, encerrada essa aula daqui de condições de contorno, vai faltar só mais uma, que é a próxima aula, para a gente encerrar essa parte de magnetostática, que é exatamente a aula que eu vou mostrar para vocês um pouquinho, bem rapidamente também, expansão de multipolos, né, para que a gente veja realmente, né, que até, né, do ponto de vista matemático e tudo, né, da estrutura, né, da magnetostática, aquele momento de dipolo magnético realmente tem comportamento, né, de um momento de dipolo. E depois disso, né, a gente vai para a próxima aula, que é para o público, né, realmente de elétron 1, que é a respeito dos campos magnéticos na matéria.